Neste vídeo eu vou falar por que o filme O Discurso do Rei, que foi lançado em 2010, continua sendo assistido por milhares de pessoas e merecendo tantos elogios. O filme mostra um período da vida do rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth, que este ano completa 96 anos de idade e 7 décadas de trabalho frente à nação britânica. O filme é tão bom, os personagens são tão bem interpretados, que quando ele acaba, dá vontade de assistir de novo. Para os professores, psicólogos, fonoaudiólogos e principalmente para as pessoas que têm dificuldades de falar em público, este filme, além de abordar algumas questões delicadas sobre a gagueira e abordar os efeitos perversos do preconceito, a maior contribuição do filme está em apontar possibilidades de superação de traumas da infância e minimizar os efeitos na idade adulta. Já para os ingleses, em especial, trata-se da história de uma fase importante do seu querido rei, que juntamente com Winston Churchill, conduziu a resistência a Adolf Hitler e seu plano de conquistar a Europa. Vamos analisar pelo menos 3 motivos que fazem esse filme merecer tantos elogios. O primeiro motivo é que ele mostra um ponto delicado da família real britânica. A nação acredita que quando eu falo por eles, mas Sim. Não consigo falar. O filme mostra um pouco da história do rei Jorge VI, na época em que acontece a morte de seu pai e a renúncia do irmão. Por causa da sua posição, ele precisava apresentar-se de forma protocolar e falar bem, mas o seu drama era a sua gagueira. Ele sabia do julgamento das pessoas a respeito da sua dificuldade de falar em público, principalmente numa era em que os líderes das nações utilizavam o rádio, a mídia, para se comunicar com seu povo e com o mundo. E para ele era quase impossível uma conversa sem travar. Mas por que em pleno século XXI a monarquia continua exercendo tanto fascínio sobre as pessoas? Apesar da monarquia parlamentar não ter poder político, os membros da realeza inglesa são respeitados porque eles são símbolos e ocupam o imaginário coletivo. O povo se sente representado porque sabe que, no fundo, eles precisam determinar o orgulho, o brilho, a identidade de um povo. Eles representam o ofício sagrado do ser, para que os outros sejam a partir do seu exemplo. Nem todos sabem, mas a rainha da Inglaterra tem que abrir mão de coisas pessoais, fazer sacrifícios enormes. Tem que ser despojada de certas vaidades, ela tem que estar sempre sóbria, simples, não pode ter excesso de luxo, ela tem que ter um comportamento equilibrado, para os ingleses olharem e dizerem: esse é o meu ideal de representação. Apesar das suas limitações, o príncipe retratava essa postura. Ele se mantinha fiel ao seu dever, na maneira de educar, de manter a sua família e respeitar as tradições de seu país. Só um verdadeiro líder é capaz de fazer renúncias, possuir determinadas características, coisas que seu irmão, por exemplo, não demonstrava ter. Tanto que ele se esquivou do trono em favor de seus amores, dos seus desejos, do seu egoísmo. O título de rei veio para Jorge VI tanto por direito quanto por merecimento. O segundo motivo é que esse foi um filme muito bem feito. O Discurso do Rei teve 12 indicações ao Oscar em 2011 e ganhou 4 das 5 mais importantes categorias: filme, direção, ator para Colin Firth e roteiro original. Colin Firth, um ícone do cinema britânico que já viveu personagens como Mark Darcy em O Diário de Bridget Jones, nos mostra de uma forma fenomenal em O Discurso do Rei um futuro rei que alterna prepotência e insegurança, um nobre consciente do seu dever, mas que não consegue esconder seus medos, seus pavores, se revelando uma pessoa frágil e desprotegida. Este ator consegue fazer com que o espectador sinta toda a angústia de alguém que tem algo a dizer e sofre por não conseguir. É difícil não se emocionar com o sofrimento dele e não ter por ele um sentimento fraternal, um carinho. Elizabeth Bowes-Lyon, a rainha-mãe, foi interpretada lindamente pela sempre ótima Helena Bonham Carter, que também foi a princesa Margaret durante a 3ª e 4ª temporada da série The Crown e ainda teve uma excelente atuação interpretando Bellatrix Lestrange em Harry Potter. Elizabeth foi um alento na vida deste rei. Era uma esposa incrível que o amava muito e era o seu grande suporte. Sobre a direção e a parte técnica do filme, os planos fechados, os closes, o jogo de câmeras e luzes reforçam o clima angustiante do povo enquanto o rei sofria para falar a eles.
E por outro lado, mostra com uma precisão incrível o que se passa na mente e no corpo de uma pessoa que gagueja, principalmente quando ela não poderia gaguejar. Em relação ao roteiro, o escritor David Sadler também era gago e conhecia essa história. Ele tinha no Rei um herói da sua infância e guardava todas as informações sobre a sua luta contra a gagueira. Ele se identificava com as dificuldades e procurou retratar o aspecto humano de um personagem que, apesar de estar em um pedestal no imaginário do público, sofreu como gente de carne e osso. E o terceiro motivo é que mostra uma história de superação. Se engana quem pensa que filho de rei não tem motivos para ter traumas. Aliás, sua infância não foi nada fácil. Por ter as pernas tortas, ele passou por procedimentos dolorosos para conseguir endireitá-las. Ele era canhoto e foi forçado a aprender a escrever com a mão direita. Hoje se sabe muito bem os efeitos perversos dessa coisa absurda que é não respeitar o fato da pessoa ser canhota. Mesmo que o pai, no leito de sua morte, tenha reconhecido que ele era corajoso, durante a vida toda o pai sempre foi muito duro com ele. E o seu tom de voz fazia ele tremer. O mesmo acontecia com seu irmão mais velho. Perto dele, as suas dificuldades eram ainda mais intensas. E quem deveria cuidar dele o maltratava. Ele relata a preferência que a babá tinha pelo seu irmão e até mesmo a agressão física que ele sofria dela. Por ele não ter coragem de contar para ninguém o seu sofrimento, seus pais ficaram sabendo disso só anos mais tarde. Em relação ao tratamento, depois de visitar vários profissionais, a sua mulher consegue convencê-la a buscar a ajuda de um especialista em problemas de fala, e aí ele passa a contar com a ajuda do Lionel Logg, interpretado pelo Geoffrey Rush, um terapeuta que utilizava métodos considerados pouco convencionais. Mesmo sem diploma de especialista, ele tinha muitos conhecimentos a partir da sua prática, e ele agiu como um pedagogo, como um mestre, como um professor. E ele foi o único capaz de reconhecer que o príncipe não tinha problema físico, que o seu problema era de ordem emocional. O filme não oferece contribuições diretas em relação às formas de tratamento. Também tem que se considerar que no século passado, pouco se sabia sobre a gagueira. Além dos exercícios respiratórios e rítmicos, como acontece nos tratamentos atuais, vale a pena destacar alguns aspectos das etapas desse tratamento que o Bert passou. O primeiro é em relação à aceitação do problema. No início do tratamento, Berthier não concordava com os métodos de Logg, que colocavam terapeuta e paciente em pé de igualdade, além de se sentir desconfortável por ele tocar em questões pessoais muito doloridas durante as sessões. O seu professor precisou suportar as grosserias e a negação do príncipe. Foi um processo difícil, até ele conseguir derrotar a sua vaidade, admitir as fraquezas e adotar uma postura de humildade. O segundo aspecto é em relação à dedicação. A história mostra que a motivação e o seu desejo de mudar foram importantes, mas o empenho, a dedicação e a perseverança do príncipe foram essenciais. E o terceiro aspecto está relacionado à relação de confiança, de amizade que se estabeleceu entre os dois. Em vários momentos tem embates, mas com habilidade o professor vai desafiando Bert até que ele consiga uma versão melhor de si mesmo. Muito emocionante foi o momento em que precede o discurso do rei. Esqueça todo o resto. Fale para mim como amigo. E à medida que ele vai adquirindo a sua independência, ele passa a olhar para si mesmo e aí não precisar mais tanto da ajuda do seu professor. Enfim, o discurso do rei é uma história comovente e ela traz grandes contribuições para quem está em busca de superação, não apenas de problemas de fala, mas problemas relacionados com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Ele mostra que as nossas conquistas dependem de nós mesmos, mas que em muitos casos precisamos de ajuda de especialista, de contar com pessoas que estão à nossa volta, pessoas que podemos confiar e aquelas que vão nos ajudar a não recuar e a nunca desistir. Para quem não assistiu, fica a dica. E para quem já viu, vale a pena ver de novo, agora com outro olhar. Se gostou dessa resenha, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e te convidamos a visitar o nosso site